seguinte: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. 9. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Versículo 13. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. 15. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém. Pai do céu glorioso, nós te louvamos nesta manhã por tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre nós, a orientação do céu, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ensine, nos ilumine, nos dê equilíbrio, para a tua glória, ó Deus, te pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar, meus irmãos, por gentileza. Nós estamos tratando sobre inconformados com o mundo. Eu já falei desse texto de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, aqui com os irmãos em algumas pregações. Primeiro deixa eu pontuar que quando Paulo, texto áureo, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está com caneta na mão? Para a gente fazer algumas anotações básicas que vão nos ajudar na compreensão do texto. Temos irmãos acompanhando nossa aula pela internet e queremos que saiamos daqui com uma compreensão mais ampla do que vamos estudar. Eu disse já aos irmãos que quando Paulo escreveu esse texto à igreja de Roma, Romanos 12, vale ressaltar que Roma é a capital do império. Portanto, Roma é o centro dos acontecimentos, sejam de ordem política, sejam de ordem militar, sejam de ordem social, em todo o império. Ele é o centro. A igreja em Roma está vivendo duas situações distintas ao mesmo tempo. Por isso Paulo diz: não vos conformeis. Primeiro, ela está vivendo já um período de grande perseguição. Há uma pressão muito grande sobre a igreja de Roma, porque nesse tempo que Paulo escreve esta carta, o imperador havia se declarado ou autodeclarado a sua divindade. Com os imperadores de Roma declarando sua própria divindade, eles estão reivindicando para si adoração, culto, veneração. Diante disso, a igreja está enfrentando o risco de abdicar da sua adoração exclusiva a Cristo e ceder às pressões de Roma. Concomitante, vêm as perseguições contra a igreja, o confisco de propriedades, a morte dos cristãos, o extermínio dos cristãos, razão pela qual Paulo escreve o capítulo de número 8, quando quem tentará acusação contra os servos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, nada nos separará do amor de Cristo, nem a espada, nem a fome, nem a perseguição, nem a peste, nem a nudez. Paulo está falando do cenário que a igreja está vivendo de perseguição.
E em paralelo, Roma é nesse tempo um antro de perdição, de desmoralização, de imoralidade. Então Paulo percebe a igreja entre a cruz e a espada, entre continuar firme em Cristo apesar das perseguições e sofrer a morte à espada de Roma, ou ceder dessas pressões, abdicar da sua fé e desviar-se dos valores espirituais. É por isso que Paulo diz então: não vos conformeis, que literalmente é: não vos torneis conformes, não vos torneis parecidos, não vos torneis iguais. O que Paulo está falando aqui é do risco que a igreja corre de ceder dos seus valores para ser aceita, ceder dos seus princípios para não ser perseguida, para não sofrer retaliação. Daí ele dizer: não vos conformeis, não se adequem, não se tornem aceitáveis a este mundo. E é interessante que a palavra mundo que Paulo usa em Romanos 12:2 não se refere ao mundo em que eles viviam naquele contexto. A expressão grega é aion, que dá a ideia de mundo como sistema de vida, padrão de vida, modus vivendi. Então, esta colocação de Paulo é tão válida para nós hoje quanto era na época em que ele escreveu. O que Paulo está dizendo é que o mundo tem um sistema, um padrão, uma forma, e vai pressionar a igreja para se adequar a esse padrão, a essa forma, a esse jeito de viver. Então ele diz: não se adequem, não vos torneis conformes, não se deixem modelar. Amém? João capítulo 15, versículo 18 e 19, se quiser anotar aí ao lado do texto áureo, é contexto. João 15, 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de odiar a vós, odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei. Tirar ali é sacar, é arrebatar. A ideia é tirar com força, tirar com violência. Então, do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. Todos esses versículos vão nos deixar muito claro que a igreja enfrenta a pressão de ceder dos seus valores, mas ela deve se manter firme, porque embora a igreja esteja no mundo, ela não é mundo, ela é noiva do Cordeiro. Está dando para entender? Diga amém. Embora a igreja esteja no mundo, ela não é mundo, é noiva do Cordeiro. Amém? Vamos lá. A introdução da nossa lição, nós vamos fazer uma observação aqui. Atualmente, o cristão precisa posicionar-se diante de uma série de circunstâncias que podem levá-lo a fraquejar na fé, se ele não estiver alicerçado nas Escrituras. Como o cristão pode manter seu comportamento em consonância com a palavra de Deus, em meio a uma sociedade que sempre oferece facilidades e vantagens para o pecado. Esse aspecto da vida do verdadeiro cristão é o que abordaremos na nossa lição. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Jesus está descrevendo a diferença de uma casa construída sobre a rocha e uma casa construída sobre a areia. E com esta abordagem, Jesus está falando e ensinando sobre a vida cristã. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica, ele diz, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre uma rocha. Vieram os ventos, a chuva, mas ela resistiu.
Aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante ao que constrói a sua casa numa areia. Vieram ventos e a tempestade e ela ruiu. Preste atenção. É muito interessante observar nesta abordagem de Jesus que tanto a casa edificada sobre a rocha quanto a casa edificada sobre a areia enfrentam as mesmas intempéries: o vento, a enchente e a adversidade. Ambas enfrentam as mesmas dificuldades. A diferença está no fato de que a casa edificada sobre a rocha permanece firme. Então, vamos começar a desmistificar algo interessante aqui. A vida cristã não me dá o privilégio de não passar por adversidades. Tanto passa a adversidade o cristão quanto o não cristão. Na linguagem de Jesus, as intempéries, as adversidades são as mesmas. A diferença está no fundamento, no alicerce que me mantém firme diante das adversidades, quando estou edificado sobre a rocha, que nesta parábola de Jesus é a palavra, os seus ensinamentos. Agora, nós precisamos ter em mente, e eu gostaria que você anotasse aí, porque eu preguei sobre isso outro dia, mas sei que a maioria não anotou. Preguei uma terça-feira dentro da temática de ética cristã. Nós estamos vivendo o que os sociólogos chamam de pós-modernidade ou idade contemporânea. Os três pilares, os três fundamentos, o tripé da pós-modernidade é o relativismo, a privatização e o secularismo. Diga comigo: relativismo, privatização, secularismo. Todas essas ideologias que nós estamos vivendo hoje são resultantes deste avanço do pensamento filosófico que traz a sociedade do nosso tempo a uma chamada nova era do pensamento e que defende alguns pilares muito específicos. Por exemplo, no relativismo, nós vamos estudar sobre a questão do aborto e da ideologia de gênero, e está dentro da agenda da pós-modernidade, e vamos entender por que isso ganha força. Porque dentro da perspectiva da pós-modernidade, toda verdade é relativa, nenhuma verdade é absoluta. Ou seja, toda afirmação é passiva ou passível de ser questionada, rejeitada, porque aquilo que é verdade para você não seria necessariamente verdade para mim. O nome disso é relativismo. E é importante lembrar, no entanto, e eu tenho falado disso aqui nas últimas terças, que no que tange às verdades espirituais, e tem algum momento que o comentarista vai tratar disso aqui no primeiro tópico da lição, os valores espirituais são absolutos, eles não estão postos em discussão. O segundo pilar da pós-modernidade é a privatização, o que indica que cada um é dono da sua própria verdade. Ou seja, dentro do mesmo assunto, eu posso ter a minha verdade e você ter a tua verdade. E nem a minha verdade é uma mentira, nem a tua verdade é uma mentira. Ou seja, você respeita a minha verdade, eu respeito a tua verdade e a gente segue. É uma consequência do relativismo. Se toda verdade é relativa, então eu tenho a minha verdade e você tem a sua. Isso me dá o direito privado
de ter valores específicos, e você tem a obrigação de respeitar esse meu direito privado de acreditar no que eu quero. Ou seja, com esta concepção, a Bíblia Sagrada deixa de ser uma verdade para guiar a nossa vida e ela se torna relativa. É muito interessante observar, inclusive, que nós temos vivido isto muito presente, se eu chego lá no terceiro pilar, muito presente na própria exposição teológica. Muitas verdades que antes eram verdades absolutas estão sendo relativizadas. E vou lhe dar um exemplo. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Na versão que nós estamos usando, corrigida fiel, que é mais próxima dos textos originais, em língua portuguesa é a mais arcaica e, portanto, a mais confiável na sua versão, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Vou repetir a primeira frase. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Deixa eu ver se alguém tem na mão aí uma versão diferente que diz assim: toda a Escritura. Olhe o seu texto para ver se o que eu vou citar é o texto que você tem à mão. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Quem tem essa versão? A versão que eu estou lendo diz assim: toda a Escritura é inspirada. Tem outra versão que diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Quem tem a segunda versão? Pronto. É uma verdade relativa. Quando eu leio, e esse é o texto correto, toda a Escritura é divinamente inspirada, eu estou dizendo que todo o texto é divinamente inspirado. Quando eu leio, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa, eu estou dizendo que nem tudo que está escrito aqui é inspirado. A simples inversão da interjeição muda completamente o sentido da frase. Estou falando isso para mostrar para você que o relativismo, a privatização, está inserida em nosso contexto. Você me entendeu? Diga amém. Então, o texto aceitável, o texto bíblico à luz dos manuscritos mais antigos é exatamente assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. O conceito ou a versão que diz toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa parte de um princípio que argumenta que nem tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. E aí eu preciso, ou eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, ou eu creio que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. E isso muda tudo que eu acredito e defendo até hoje. Então, o primeiro pilar da pós-modernidade, relativismo. Segundo pilar, privatização. E o terceiro, secularismo.
O secularismo está dentro da igreja com tanta força que eu e você, todo dia, praticamos sem perceber. O que é o secularismo? É o conceito segundo o qual uma é a minha vida religiosa e outra é a minha vida do dia a dia. Então, na igreja eu sou um cristão fervoroso, mas quando eu sair da igreja, no trabalho, no ônibus, nos meus relacionamentos, é a minha vida secular. Eu não pratico os mesmos valores que eu defendo na igreja. Então, na minha vida religiosa eu oro, na minha vida religiosa eu estudo a Bíblia, na minha vida religiosa eu canto e celebro, na minha vida religiosa eu frequento os cultos 2 vezes por semana e a Santa Ceia 1 vez por mês, eu trago os meus dízimos e as minhas ofertas ao templo. Na minha vida secular, eu trabalho, eu negocio, eu sonego, eu tiro vantagens, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso me relacionar com quem eu quiser, da forma que eu quiser, porque não é para a igreja, não é para as minhas convicções religiosas influenciar a minha vida diária. E aí isso foge do princípio bíblico de cristianismo, porque cristianismo não é o que eu faço na igreja, cristianismo é o que eu sou no dia a dia, é o meu estilo de vida. Deu para entender? Deu para entender? Então vamos lá. Primeiro tópico da lição, ele vai tratar um pouco do relativismo. O relativo se sobrepondo ao absoluto. Deus, em sua mensurável sabedoria, determinou certos padrões de princípios universais que estão registrados nas Escrituras para servir de normas de vida para o homem. São preceitos absolutos, decisivos, e se sobrepõem às questões de raça, dos povos e aos idiomas. Os princípios das Escrituras foram determinados como normas de conduta para o homem viver segundo a vontade de Deus e ser feliz. São valores absolutos. Não se referem, portanto, aos costumes que diferenciam os povos e não podem ser tratados como se fosse algo relativo, como a atual sociedade vem fazendo. 1.1. Valores absolutos determinados por Deus ou valores mundanos relativos. O pecado está na ordem do absoluto. Em qualquer lugar ou sociedade, o que Deus determina como pecado na sua palavra inclui todos os homens. Aí deixa eu abrir um parêntese para relembrar os irmãos. Eu já preguei aqui. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos, ó casa de Israel. E eu já disse para os irmãos aqui que o que Deus chama de pecado para um homem é pecado para uma mulher. Não existe na verdade absoluta de Deus aquilo que um homem pode fazer e não é pecado, mas se uma mulher fazer é pecado. Porque as verdades são absolutas. O que Deus chama de pecado para um adulto, chama de pecado para uma criança. Idolatria é pecado para qualquer um: homem, mulher, adulto, criança, idoso. Roubar é pecado para qualquer um. Matar é pecado para qualquer um. Adulterar é pecado para qualquer um. Mentir é pecado para qualquer um. Porque a verdade de Deus não é relativa, ela se aplica a todos que estão encerrados debaixo dessa verdade. É tanto que Romanos 11:23, Paulo diz que todos foram encerrados debaixo da desobediência. E quando Deus usou de misericórdia para com todos. Tá? Então, o que a gente precisa diferir é o que é uma verdade de Deus, como regra de vida e prática, e o que é cultural, costume.
Porque o cultural e o costume é local, é geográfico e é temporal. A verdade de Deus é universal e permanente. Dá para entender? Diga amém. Vamos lá. Aí o comentarista joga no colo da gente, já no primeiro tópico, a questão do aborto. Qual é a verdade bíblica, qual é o conceito bíblico, qual é o pensamento bíblico sobre isso? Eu estou pontuando sempre, e falei isso aqui terça-feira passada, quando eu falei sobre ideologia de gênero, que esses temas da polêmica pós-modernidade, ou esses temas polêmicos da pós-modernidade, presta atenção, a gente tem que analisar desprovido da secura da ciência, desprovido do fervor da religião e desprovido da conveniência das ideologias. Isso aqui não é para ser estudado e defendido com um fervor exclusivo da religião e nem com a secura calculista da ciência, muito menos com a conveniência das ideologias. Nós temos que analisar de maneira coerente, equilibrada, primando pelo que a Bíblia Sagrada nos ensina, porque estamos falando de ética cristã e a Bíblia é a nossa bússola, nossa cartilha de vida. Então eu quero estudar esses assuntos com os irmãos sem o fervor cego de um religiosismo que não pensa. Vamos pensar e, claro, sempre primando o que a Bíblia ensina acerca de cada assunto. Eu posso deduzir que, exemplo, tem vários homens de Deus, todos creem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, mas eles interpretam a Bíblia de formas diferentes. Isso seria um privativismo da interpretação? De certa forma, sim. Se cada um interpreta a Bíblia vamos usar um termo bem popular, como quer. Eu estou tentando fazer que a minha verdade seja mais verdade que a tua verdade, que é a interpretação. Eu creio que Jesus é o Senhor, mas cada um vai defender aí de forma... É por isso que eu digo sempre o seguinte. Aliás, eu digo não, quem disse foi Pedro, tá? Nenhuma escritura é de particular interpretação. No momento que eu me sinto no direito de interpretar a Bíblia como eu quero, eu estou privatizando a verdade dela, e é muito arriscado. E aí presta atenção, todo mundo que estuda a Bíblia vai se deparar de quando em vez com conflitos. Olha para mim, o que eu vou dizer é uma confissão extraordinária e perigosa. Tem coisa na Bíblia que eu não concordo. Agora, e Deus precisa que eu concorde com alguma coisa para ela ser princípio? Não. Não, Deus não precisa. Eu não concordo, eu digo eu não concordo, eu estou falando de racionalismo. Quando eu racionalizo, eu digo não tem lógica, não tem sentido. Agora, quando eu entendo o princípio do Evangelho, ao qual eu estou submerso, e compreendo a soberania divina, eu olho para o Todo-Poderoso e ouço Ele dizendo assim: quem és tu, Caco, para perguntar ao oleiro, que fazes? Então a Bíblia não está aqui para que eu concorde ou discorde, até porque tem coisas nas leis que eu também não concordo. Só que leis não são formadas para atender indivíduos isoladamente. Leis são estabelecidas para possibilitar a vida em comunidade. Quando eu aprendo a respeitar o teu direito e tu aprende a respeitar o meu, a gente consegue ser vizinho.
Sim ou não? Quando eu respeito o teu direito, tu respeita o meu, a gente consegue ser vizinho. Por isso que leis existem. Eu não invado o teu quintal e você não invade o meu. A Bíblia Sagrada não depende de que eu concorde. Depende aspas, eu preciso me submeter a ela. Então, é claro que o pensador teológico, voltando ali à pergunta do irmão Humberto, o pensador da teologia, ele tem direito de raciocinar, de divagar, de questionar e de discordar do pensamento do outro. Por isso existem as teses teológicas, as escolas de pensamento, as linhas de raciocínio. O que eu não posso é entender que a minha linha de raciocínio é uma questão fechada. Eu sou o dono da verdadeira interpretação e o resto que se afogue. É aí onde a gente corre o risco, porque toda heresia nasce desse absolutismo que me torna dono, detentor da informação. Aí a gente senta, ouve as correntes de pensamento, estuda com coerência e caminha naquela que está mais próxima do que o texto bíblico nos permite crer e vivenciar. Amém? Sim, tem muita coisa na Bíblia que a gente não entende, e muita é muita. Carro HB20, placa P de pato, Q de queijo, O de Oscar 4291. Quem é o dono? É bom ver se está ali na secretaria. HB20, cinza, placa P de pato, Q de queijo, O de Oscar 4291. É o senhor, pastor Petrânio? Então vamos lá. Vamos dar uma lida aqui sobre a questão do aborto. Quem é que define onde começa a vida? Primeiro, deixa eu observar com os irmãos aqui duas. Anote aí, pegue caneta. A palavra aborto vem de dois vocábulos latinos: ab, que literalmente significa privar ou privação, e ortus, que significa nascimento. Abortus, ab ortus, que literalmente significa privar de nascer, impedir nascer. Ab, que se escreve com AB e literalmente significa privar, e ortus com U, ortus, abortus. Ortus é nascimento. Então, abortus é privar de nascer. Latim. O radical dessas duas palavras, também no latim, vem de dois verbos: aborior, que significa falecer, sumir, ou orior, que é nascer, é o inverso. Vamos entender, anote aí, do ponto de vista jurídico, científico e teológico.
É por isso que eu falei que a coisa não pode ser vista com o fervor cego da religião. É preciso pensar. Vamos pensar do ponto de vista jurídico, vamos pensar do ponto de vista científico e vamos pensar do ponto de vista teológico. Até porque, normalmente, quando eu emito uma opinião sobre um assunto, eu emito baseado na minha realidade, meu estado de espírito, minha conveniência. Vou dar um exemplo, e numa dessas terças aqui eu vou pregar sobre isso: ética e pena de morte. Ética cristã e pena de morte. Então deixa eu pensar. Quem é a favor da pena de morte? Não precisa responder. Aí eu digo, eu sou a favor. Baseado em quê? Não, eu não sou a favor porque ninguém pode matar. Ok, não é isso que está em questão aqui. A questão é, uma pessoa muito amada sua acabou de ser vítima de uma violência insana e morreu. O filho, a esposa, o marido, o pai. Minha opinião permanece? Ou a minha opinião é emitida de maneira isolada, baseada na minha conveniência? Então nós temos que analisar todos esses temas com o pé no chão, com equilíbrio, com juízo, nunca esquecendo que a verdade absoluta para nós é a palavra de Deus. Ela encerra a questão. Alguém me entendeu? Diga amém. Diga comigo assim: a Bíblia, para mim, encerra a questão. Ok, agora vamos entender o que a Bíblia diz sobre a questão. Juridicamente, vamos lá, anota aí, não está na lição, mas anota aí assim: juridicamente. Perdi meu irmão tem 6 anos. Foi assassinado na frente do meu filho na época tinha 11, por causa de uma namorada. E eu já era evangélica. E aí o que é que acontece? Para me suportar, eu e minha família, essa situação toda, foi muito difícil. E veio essa parte. Tem que ter justiça, e a justiça tem que ser feita com as nossas mãos. Mas para a gente chegar a entender que a gente, em vez de fazer essa justiça, a gente precisava era perdoar, foi difícil. Foi uma luta que a gente enfrentou quase 1 ano, até a gente conseguir perdoar, mas é muito difícil. Não é um processo simples quando você tem a realidade na tua pele, no teu coração, na tua mente. Por isso que coerência cristã é importante, tá? Vamos lá. Juridicamente, o Código de Hammurabi, que era uma espécie de código civil no mundo antigo e que foi praticado de maneira fervorosa dos anos 1810 a 1750 antes de Cristo, e que era um código praticado inclusive no contexto veterotestamentário. Por exemplo, quando Sara estimula Abrão a deitar-se com Agar, é o Código de Hammurabi quem prevê que no caso de uma mulher ser estéril, o homem poderia tomar para si outra mulher a fim de lhe dar filhos. Eucana, marido de Ana, está coberto pelo Código de Hammurabi. Então, no Código de Hammurabi, o aborto deveria ser punido com a morte, tá? No Código de Napoleão, 1769, a pena para o aborto deveria ser mais dura que a pena para um assassinato de um adulto, porque o Código de Napoleão entende que o adulto poderia se defender e uma criança no ventre é indefesa. A lei mosaica prevê, deixa eu achar aqui o texto porque eu anotei em algum lugar,
Daqui a pouco eu acho a medida, Êxodo 21, 22 e 23. Êxodo 21, 22 e 23. A lei mosaica prevê que aquele que causasse um aborto deveria ser punido com a morte. E é interessante que a lei prevê, inclusive, que se dois homens estiverem brigando e uma mulher grávida estiver passando, e um dos golpes atingir a mulher grávida, mesmo que involuntariamente, se a criança não morrer, mas nascer prematuramente, o pai estabelecerá uma multa sobre o agressor. Mas se a criança morrer, quem causou a morte daquela criança deveria ser punido também com a morte. Essa é a percepção jurídica que nós encontramos e que, portanto, deve ser considerada, deve ser analisada, posta em análise. Aqui na lição, o comentarista diz que quem define sobre quando começa a vida não é a teologia nem a medicina, e sim a biologia. A vida começa na concepção e é contínua, seja intra ou extrauterina. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. O artigo 5º da Constituição Brasileira diz que a vida é inviolável. O Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 4, inciso 1º, o qual diz que a vida deve ser protegida desde a concepção. O direito à vida é a base de todos os outros direitos, e não existe uma lei que apoie a aprovação do aborto na Constituição. Código Brasileiro, a Constituição Brasileira também já prevê e encerra a questão e não aprova. A tentativa hoje dos mais diversos projetos de lei é mudar a Constituição para que seja liberada ou legalizada a prática do aborto no Brasil. O que é contrassensual, que é um contraponto, que é uma loucura, é que se torna um crime agredir um cachorro, um gato, uma raposa. Nos Estados Unidos já foi aprovado como crime federal, investigado pelo FBI. Mas ao mesmo tempo que eu condeno a agressão de um animal, eu aprovo o assassinato de uma criança. É essa falta de coerência no contexto que nos provoca a levantar algumas questões, tá? Vamos lá. Do ponto de vista científico, vamos inverter aqui, fazer uma inversão de pauta na lição e vamos para o ponto de vista científico. 1810 a 1750 antes de Cristo. Vamos inverter aqui a ordem, vamos pensar um pouco cientificamente, depois a gente vem para pensar teologicamente, tá bom? Cientificamente, o pequeno bebê, na 7ª semana, portanto, média aí de 2 meses, no útero materno, já traz feições familiares externas. Então já há traços gerais da fisionomia. Além disso, seu cérebro, sendo configurado ao de um adulto, emite impulsos que já coordenam o funcionamento de outros órgãos. O coração bate vigorosamente, o estômago produz suco gástrico, o fígado fabrica células sanguíneas, os rins começam a funcionar, os músculos dos braços e do corpo já podem ser colocados em movimento. Na 8ª semana, portanto 2 meses fechados, tudo o que haverá no futuro bebê plenamente desenvolvido já se encontra presente. Ele está completo e precisa apenas se desenvolver no útero materno. Por isso, matar um feto é um crime indefensável. Essa é a concepção científica. Dentro desse mesmo bojo, as mulheres que abortam são 4 vezes mais propensas a terem problemas psiquiátricos.
9 vezes mais propensas a cometerem suicídio, 11 vezes mais propensas a adquirirem um problema na segunda gravidez, além de terem outras complicações. Essa semana eu estava lendo a entrevista de uma atriz, e ela estava falando sobre um aborto que ela cometeu, e ela disse: eu não me arrependo de ter tirado aquela coisa de mim. Então, cientificamente, na 7ª semana, a criança já apresenta coração batendo, rins funcionando, estômago já produzindo suco gástrico e o fígado produzindo células sanguíneas. O cérebro do bebê já está configurado para começar o seu processo de desenvolvimento. Significa, na 8ª semana, tudo que comporá o corpo humano já está lá para ser desenvolvido ao longo da vida, porque você vai desenvolvendo. Por exemplo, a ciência defende que o cérebro humano só está de fato desenvolvido aí por volta dos 20 aos 22 anos de idade. É por isso que tem alguns que continuam se comportando de maneira... está em desenvolvimento. O problema é quando passa da fase e continua, nunca chega lá. Mas vamos lá. Então, cientificamente, a mãe não é o agente ativo da gravidez, é o agente passivo. Ou seja, o agente ativo da gravidez é a criança, é o bebê. É a criança quem torna o útero habitável. É inclusive a criança quem regula a produção do líquido amniótico, para que ela esteja confortavelmente no interior materno. Não é a mãe quem determina a hora da criança sair, até porque se fosse quando chega no 6º mês, a mãe dava logo um jeito de nascer. Sim ou não? Só quem é mãe levanta a mão. Chega no 6º mês, dormir é complicado, comer é complicado, sem falar que nos primeiros 3 meses você não come nada, em alguns casos enjoa até do cheiro do marido. Fato. De vez em quando dá vontade de comer cimento, terra, chupar brita. Não, tem uns desejos estranhos, né? Quando chega no 6º mês, ela não consegue dormir bem. A depender da criança, joga futebol no útero. No 7º mês, a depender da posição, você consegue ver o formato do pé, da mão, pelo ventre materno, pela a parte externa, porque a criança ficou inquieta. Agora ela vai, tá? Quando ouve a voz do pai, sacode lá dentro, a mãe sente o estremecimento. Chega um momento que, se a mãe pudesse, ela não esperaria os 9 meses, porque ela começa, com 6 meses, ela começa a fazer contagem regressiva. Não importa o quão encantada ela esteja com a gravidez, ela começa a fazer contagem regressiva. Nos últimos 30 dias valem por 9 meses. A mãe daria a luz. Por que ela não coloca para fora? Porque é o agente ativo da gravidez, o óvulo fecundado, o feto, a criança, quem decide a hora de sair. Quando ela decide a hora de sair, e isso está gravado na memória genética, a própria placenta se encarrega de direcioná-la, de projetá-la para o mundo externo. Então, cientificamente, o conceito das ideologias que defendem que a mulher tem direito sobre o seu corpo, e ela tem, inclusive, o direito de não ficar grávida. Mas se ela ficou grávida, ela já não é ativa do processo, mentora do processo. Ela é hospedeira, porque a criança não é a extensão da mãe, nem a extensão do pai, é um ser individual.
com personalidade própria. Eu não estou falando aqui teologicamente, estou falando aqui cientificamente. Portanto, do ponto de vista científico, a partir do momento que começa o processo de formação do corpo do bebê, o aborto já se caracteriza por cessação da vida, morte. Ok? Teologicamente, eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu encontrar, tá? Deixa primeiro eu ver uma observação que eu fiz aqui Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando, isso não está na lição não, tá? Quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma célula chamada zigoto. Outros defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundado no útero, onde recebe o nome de embrião. Primeira fase é quando o espermatozoide e o óvulo se encontram e formam o zigoto. Alguns defendem que a vida começa aqui. Outros defendem que a vida começa quando o óvulo fecundado se assenta no útero, se acomoda no útero. Aí ele passa a ser chamado de embrião. Fica isso entre o 7º e o 10º dia de gestação. Alguns apontam que a vida começa por volta do 14º dia, quando começa a formação do sistema nervoso. Alguns outros concordam que a vida começa a se desenvolver no útero por volta da 25ª semana. E há quem defende que a vida só comece quando a criança nasce. Como a ciência não tem um consenso acerca disso, nós cristãos pensamos na Bíblia em primeira mão, em primeira via. Biblicamente, a vida começa quando há a fecundação. Espermatozoide fecunda o óvulo. Começou um processo de vida. Vou dar um exemplo, Jeremias 1:5. Deus diz assim, deu branco. Eu gosto quando isso acontece. É um charme. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E formação aqui indica antes que houvesse a formação dos membros do corpo. Antes que esse processo já tivesse começado, eu já te conhecia. Salmo 139, versículo 15, o salmista diz assim: quando eu ainda era informe. Informe ali indica sem forma humana. Esse é o momento que há a fecundação do espermatozoide com o óvulo. Não há ainda formação do corpo. Mas o salmista diz, eu ainda era informe. Portanto, aí entre o 7º e o 10º dia da gestação, o Senhor já me conhecia. Então, já tem um ser vivo. Os meus ossos ainda não haviam sido montados, ou seja, não há ainda formação óssea, mas o Senhor já me contemplava e já escrevia todos os meus dias na palma da sua mão. Amém? Vamos dar uma lida na lição. A passagem de Êxodo 21, 22 e 23 eu já citei. Diz, se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, está se referindo à criança, se a criança não morrer, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Vai pagar em juízo, tá? Mas se houver morte, então dará vida por vida.
Se em uma luta entre homens a mãe desse pequeno bebê for esbarrada por alguém, vier a cair, a criança nascer prematuramente e não morrer, uma multa será paga ao marido da mulher. Porém, se o bebê que acabou de nascer vier a falecer, o castigo será vida por vida. Isso nos mostra que Deus considera a vida de um pequeno bebê no útero da mãe igual à vida de um homem. De forma clara, o versículo 31 do capítulo 1 de Lucas evidencia o fato de que Jesus, como ser humano, é considerado a partir da concepção. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Aqui vem o Salmo 139, o salmista diz: eu ainda era informe no ventre da minha mãe, e o Senhor já me conhecia. Certamente Deus nos viu no momento da concepção, e a partir daí anotou tudo o que diz respeito a nós, inclusive os seus olhos nos viram quando nosso corpo ainda era informe, ou seja, quando possuía apenas forma embrionária. Ok? Então, teologicamente, a vida começa quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Já existe um processo de formação da vida. Desde então, abortar ou abortus é privar de nascer, cessear a vida, e numa linguagem jurídica, matar. Ok? Minuto. Onde foi? Aqui. Muitos que se posicionam a favor do aborto, eles tratam hoje como uma situação de saúde pública, porque mesmo sendo proibido, vai continuar a acontecer clandestinamente. Então, eles defendem essas milhares de mulheres que morrem anualmente nesses abortos clandestinos. Então, como cristã, como se posicionar com relação a essa defesa? Muito bem. Como é teu nome? Renata. A Renata está pontuando que muitos dos que se posicionam favoráveis ao aborto defendem sob o argumento de ser uma questão de saúde pública, porque enquanto é proibido, estão sendo praticados de maneira clandestina e, portanto, muitas mulheres estão morrendo ou sofrendo sequelas irreparáveis até em consequência. Claro, a gente precisa lembrar que aqueles que defendem a liberação do uso de drogas também defendem sobre o argumento de que é uma questão de saúde pública. Aqueles que argumentam a mudança de sexo também argumentam sobre uma questão de saúde pública. Aqueles que argumentam a favor da pena de morte também argumentam sobre uma questão de saúde pública. O argumento é o mesmo, e a gente precisa lembrar que em todas as nações onde houve a legalização, o índice não reduziu. Pelo contrário, aumentou de maneira estratosférica, assustadora. Então, o trabalho que precisa ser feito com estas mulheres, ou com a mulher como um todo, valorizando-a sempre, é um trabalho de conscientização. O problema é que o ocidental não é preventivo. Se nós tivéssemos um trabalho de orientação, de conscientização, a começar das nossas crianças, adolescentes, passando pelas nossas jovens, chegando à mulher na fase adulta, não precisaríamos nos preocupar com mulheres morrendo na prática clandestina do aborto. Então, a gente opta pelo caminho mais curto, porque o caminho da orientação é um caminho longo. E o detalhe, o caminho da orientação requer que eu me envolva no processo. Já o caminho do aborto, da mudança de sexo, que foi mais que eu mencionei, da liberação de drogas, é um caminho mais curto, porque é um problema teu. Te vira e resolve o teu caso. Quando a comunidade como um todo, e aí entra a igreja, nós deveríamos trabalhar mais com ensino, fundamentação, trazer sim médicos,
cientistas para tratarem da questão de maneira científica, coerente, com embasamento bíblico, para que essa orientação viesse a gerar um efeito na compreensão, na mentalidade de cada uma dessas pessoas. Nosso resultado seria muito mais benéfico e evitaríamos as tragédias que têm acontecido, porque, como disse a Renata, é fato. Mulheres, para você ter uma ideia, a média de abortos no Brasil por ano é de 3 milhões. Ou seja, estamos falando de uma população enorme. São 3 milhões de mulheres anualmente colocando sua vida em risco. Mas um trabalho de orientação, de educação, de conscientização, evitaria que 3 milhões de mulheres se expusessem a essa situação. Só que isso requer investimento de tempo, recursos, intelecto, e é o que nós não estamos muito dispostos a fazer. Vamos lá, um momentinho, querem? Calma. Uma afirmação. A Bíblia diz lá que Maria daria a luz e não daria a vida ao filho. Então quem dá a vida é Deus, e só quem dá a vida pode tirá-la. E referente ao planejamento familiar, ele teria respaldo bíblico a respeito da forma que é feita? Eu assisti uma reportagem há alguns dias, concordo com o que foi falado, certo? Só gostaria de saber, biblicamente e quanto à igreja também. Digamos que nós recebamos adolescente vítima de estupro, por exemplo, grávida. Como a gente deve orientar, se for o caso de a família dizer não, não quero, ou a própria adolescente? Muito bem. Salmo de número 128 indica que no Antigo Testamento já havia planejamento familiar. O salmista diz assim, 127. Deixa eu confirmar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor. Herança aqui literalmente é presente, dádiva. E o fruto do ventre, o seu galardão. Galardão aqui é coroa, honra, reconhecimento, tá? Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Uma aljava cabia 5 flechas. Numa aljava cabia 5 flechas. Quando o salmista diz bem-aventurado o homem que enche de filhos a sua aljava, porque eles são como flechas na mão do guerreiro, ele está estabelecendo um parâmetro. Ele está dando uma ideia de que uma família deveria ter pelo menos 5 filhos. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Ele está estabelecendo uma média, um parâmetro, uma ideia, tá? Então, é óbvio, nós vivemos, alguns anos atrás era comum ter 10, 12. Ou seja, os guerreiros que iam para batalhas mais longas levavam algumas aljavas nas costas. Mas a ideia do salmista indica que família precisa ser planejamento, tá? Estabelece-se um parâmetro. Por outro lado, e deixa eu ver aqui
Achei. Por outro lado, uma mulher tem condição de gerar filhos pelo menos uma vez por ano. E o período fértil de uma mulher vai durar aí aproximadamente 25 anos. Porque ela tem estrutura física para gerar filhos aí a partir dos 15. E ela pode gerar filhos aí pelo menos até os 40, seguramente. E hoje a ciência já oferece conforto até os 45. A estrutura física dela aguenta isso? O resultado, só uma mãe sabe. Eu disse outro dia num congresso estadual de mulheres que se o processo de um parto é tão, eu vou chamar de violento, que se fosse um homem se tornaria paraplégico, não andava mais nunca. Só que a questão está no fato de que Deus criou a mulher, desculpe eu usar essa expressão, tá, irmãs? Não é banalizando não, é valorizando. A mulher é uma criação conversível. Ela é conversível. Sabe aquele, vamos pensar aqui num caravan, lataria dura, um homem. Pense agora numa Ferrari conversível, uma mulher. A estrutura óssea dela toda se adequa. O processo de um parto significa que toda a estrutura óssea da mulher se estende, não só para acomodar a criança no período de 9 meses, mas para o processo do nascimento. O Cacau dizendo que a mulher aqui é um Transformers, né? Então, é um processo que isso não pode ser repetitivo até a cessação do seu período fértil. Isso, em suma, é um planejamento. O problema é esse planejamento familiar que o Ocidente adotou, mais do ponto de vista de bloqueio, cessação da reprodução humana, que faz hoje o Japão, a Itália, a Finlândia e outros países do primeiro mundo precisarem importar jovens, porque o país envelheceu. Portugal, ou seja, um planejamento familiar que teve mais como ideia o egoísmo dos adultos de ter tudo para si, e hoje o planejamento familiar está ganhando uma inversão. Aliás, outro dia eu vi uma propaganda: não tenha um filho, adote um cachorro. Tá? Então, essa supervalorização da criação de animais domésticos, a valorização é boa, a supervalorização é uma tentativa de fazer com que as famílias, em vez de gerar filhos, tratem animais como se fossem seus filhos. Não é à toa que o mercado hoje voltado para o cuidado com animais é um mercado em ascensão. Em alguns países do mundo já tem parquinho para cachorro. Pode até não ter para criança, mas tem para o animal. Essa semana eu vi numa revista, a revista posta foto de passageiros, o que faz, para onde vai, e está lá um casal, fulano empresário, fulana arquiteta, e o nome do cachorro. Onde o que faz? Um empresário, o outro é arquiteto, o outro brinca. Alguma coisa contra? Não. A questão é tratar um animal doméstico como se ele fosse filho, para estimular o controle de nascimentos, e a gente começa a adotar animais domésticos como se eles fossem
descendentes nossos, ao ponto de uma senhora no Rio de Janeiro, perto de morrer, fazer a doação da sua fortuna de alguns milhões de dólares para o seu cachorro de estimação. Então, essa inversão de valores, que é o que Humberto está pontuando aqui, o termo é controle de natalidade, né? Qual é o propósito dele? De que forma isso está sendo conduzido? Dentro do princípio da ética cristã, nós estamos vivendo isso dentro de inversão de valores que comprometem a saúde da família. Porque a ideia é exatamente essa, é desconstruir o conceito de família: homem, mulher e filhos. Então pode ser homem, homem e cachorro, mulher, mulher, gato, homem, homem e coelho, mulher, mulher e papagaio. E os casais heterossexuais, em vez de ter filhos, adote um cachorro. Essa inversão é antibíblica, não contempla a ética cristã, porque em todo o tempo as famílias conseguiram conviver com saúde emocional, tendo filhos e tendo cachorro, e tendo gato, e tendo coelho, e tendo papagaio. Ok? Respondeu? Encha, multiplique. É isso que eu te digo. Esse conceito se aplica somente ao Antigo Testamento, porque a promessa que ele fez em Gênesis, que nasceria um homem, após ela ser cumprida, nos dá o direito desse controle? A expressão bíblica multiplicai, como é que eu vou explicar isso? Espera aí. Ela não é uma ideia de quando a humanidade encher a terra, ela não precisa multiplicar mais. A ideia é multiplique-se, 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 multiplique-se. Eu não, dentro desse contexto de Gênesis, eu não posso, porque a terra já encheu, achar que eu não preciso ser multiplicado. Aquele é um mandamento, aquela é uma ordem de Deus para cada indivíduo. Tanto é que o instinto paterno é inerente da natureza masculina, assim como o instinto materno é inerente da natureza feminina. Converse com a mulher mais dura, mais seca, mais feminista possível, e se você conviver com ela e for conversando, você vai descobrir que intimamente ou há o sonho da maternidade, ou há a frustração causada por alguma situação que não lhe permitiu, ou que lhe gerou a condição, posicionamento intelectual, ideológico, de não ser mãe. Mas isso não nega o que o Criador gravou dentro de cada criatura. Isso é um fato. Tem a pergunta de Karen para responder, a gente vai ter que encerrar, porque já são 11 horas. A pílula do dia seguinte é aborto? Como é seu nome? Larissa? Laís. O aborto, dentro do que nós estamos estudando aqui, a gravidez ocorre quando há fecundação do espermatozoide com o óvulo, tá? Essa fecundação vai ocorrer em aproximadamente 7 a 10 dias dentro desse período da relação sexual, tá? Compreendendo que não houve fecundação, não há aborto, ok? Compreendendo que não houve fecundação, não há aborto. Agora, Keren me perguntou ali, no caso, e a gente encerra, tá? Quão glorioso cristão é pensar isso. De novo, HB20 cinza, de placa PQO 4291.
e sei lá como é que chama, Montana Branca, OZS 2776, tu estás sendo requisitado. Nós vamos continuar essa lição no próximo domingo, estudando sobre a questão da ideologia de gênero. Agora vamos analisar aqui a pergunta de Keren. A Assembleia de Deus, em seu tratado, em seu credo, em sua convenção geral, se expressa oficialmente, terminantemente contra a prática do aborto. Se você ler, aliás, eu até pedi uma caixa desses livros para nós aqui, que é o Credo Doutrinário das Assembleias de Deus. Claramente a Convenção Geral se posiciona contrária à prática do aborto. Então essa é uma posição da nossa denominação. A lei brasileira prevê a permissão para o aborto em 3 casos: em caso de anomalia cerebral, ou no caso de a criança ser enencefálica, no caso de estupro, ou no caso de risco de vida da mãe. A ressalva vem da seguinte questão: o conceito do aborto enencefálico foi defendido e aprovado em 2012, baseado numa ideologia chamada eugênia, que é uma ideologia que defende apenas a vida dos mais fortes. Portanto, os frágeis não deveriam permanecer vivos. E a ideia ou o conceito é muito abrangente, porque algumas crianças que nascem com síndromes não são consideradas mais frágeis, e as que nascem prematuramente precisam cumprir semanas, dias em UTIs neonatais, não são seres frágeis. É um conceito inclusive grego, porque os gregos defendiam que os mais belos e fortes deveriam ser tratados como deuses. Os fortes e não tão belos deveriam ser mantidos vivos para servirem como escravos. E os feios e frágeis deveriam ser mortos, jogados nas arenas para serem eliminados pelos grandes gladiadores. Então, a ressalva está aí. Nós vamos ter que partir para o princípio de que para Deus não há acepção de pessoas. Agora vem para cá. E quando a mulher que está grávida nessa condição é a minha. Por isso que eu falei que a coisa não pode ser analisada com o fervor cego da religião, nem com a secura jurídica, nem com a conveniência das ideologias. É preciso sentar, ouvir o médico, buscar posições científicas, orar sobre o assunto. E eu não tenho a menor dúvida que nesses casos o Espírito Santo comunica ao coração de pai e de mãe um direcionamento. Tá? No caso de estupro, é o que querem perguntar, um adolescente que é vítima de um estupro, uma mulher que é vítima de um estupro, a lei permite que seja aprovado o aborto. A ressalva é a seguinte: a lei não exige que se faça comprovação do estupro, e nem exige que esta comprovação reivindique a averiguação de que a criança é resultado, de que a gravidez é resultado de um estupro, ou de repente resultado de uma outra relação sexual consensual ou consentida. Nesse caso, se
se abre uma premissa para a interrupção de uma gravidez que pode não ter sido causada por um estupro, mas a vítima do estupro está aproveitando o ensejo para livrar-se de um feto. Aí, os conservadores trazem outro argumento contrário a esse artigo 5º da Constituição Federal, que é a questão de um crime não pode justificar outro crime. Existem algumas organizações cristãs, evangélicas ou católicas, que se comprometem com essas vítimas de estupro, de acompanhá-las no processo de gestação. O Ministério do Pastor Silas, por sinal, tem uma entidade que cuida disso. E de depois receber a criança, caso a mãe decida que não tem condição de educá-la, para poupar a vida. É claro que nesses casos se requer um acompanhamento da gestante, psicológico, emocional, médico. Não pode largar de mão e dizer te vira e dá à luz. E posteriormente, esse acompanhamento precisa continuar com esta mãe, não única e exclusivamente por causa da gestação, mas pelo trauma do estupro sofrido também. E precisa haver esse acompanhamento com a criança, porque cedo ou tarde ela vai saber como ela foi gerada. E não adianta contar a história da cegonha, porque os meninos da nossa geração não acreditam mais em cegonha. Então a ressalva que se faz nesses casos, mesmo quando a lei aprova, é esta ressalva. Ou seja, a lei não exige que haja uma comprovação de que a gestação é fruto de um estupro. Isso já abre uma premissa. Ou pode ser fruto de uma relação sexual consentida, que em outra situação foi seguida de um estupro, e a vítima, aproveitando da oportunidade da tragédia sofrida, decide eliminar a criança. Essa é a ressalva. No terceiro caso que a lei permite, é no caso de a vida da mãe estar correndo risco. Quando Jones estava por nascer, a vida da mãe correu risco. E para Jones nascer, eu precisei assinar um termo de responsabilidade, porque a médica disse: eu salvo a mãe ou salvo o filho? Decida, porque eu preciso tirar a criança. Se eu tirar a criança, eu salvo a mãe. Se eu não tirar a criança, eu corro o risco de perder a mãe e a criança. E a médica era meio agressiva, meio arrogante. E a mãe está contorcendo de dor. E ela disse assim: o senhor não tem tempo para pensar. E eu disse a ela: me dê 5 minutos. E eu saí da clínica, fui para o carro que eu estava, um carro emprestado, ajoelhei entre o banco do motorista e o banco do passageiro, atrás, e disse: Deus, a decisão é muito difícil. É o fígado e o coração. Ou eu mando jogar o coração fora, ou eu mando jogar o fígado. O que eu faço? E ouvi na minha alma, quando o Espírito Santo comunicou aquilo que ele disse a Moisés: eu fiz a boca do homem, e o olho do homem, e o coração do homem. Eu entendi que Deus estava me dizendo: você não tem que optar entre o fígado e o coração, porque eu crio os dois. E eu voltei, mas não voltei com a decisão. Cheguei para a mãe e perguntei: está disposta a ganhar a criança? Estou. Então, doutora, nós vamos para o parto. Está aí, maior do que o pai. Para a glória de Deus, eu acho que você devia aplaudir Jesus.
E a mãe está viva. E a mãe está viva. Não morreu a mãe, nem morreu o filho. Então, nesses casos, a ressalva é essa. E aí vem aquilo que Humberto pontuou nesse instante. O Senhor disse para Maria assim: você vai dar à luz. Ele não disse você vai dar a vida, porque a vida quem dá é Deus. E ele disse: eu tenho poder para dar e tenho poder para tirar. Eu dou vida e faço morrer. Então, mesmo nas 3 situações em que a lei abre um precedente, é preciso se tomar um posicionamento com equilíbrio, caso a caso, com absoluto cuidado de não quebrarmos a sacralidade da vida, não infringirmos uma lei de Deus, para não termos que responder posteriormente sobre isso. Em suma, há sempre uma saída que pode ser posta na mesa para ser vista, colocada diante de Deus e posicionada em favor da vida. Dá para dizer amém? De vez em quando eu me deparo, a gente continua na semana que vem, tá? De vez em quando eu me deparo com situações de obreiros conservadores, bons pais de família, boas mães de família, que chega, já fui procurado inclusive sob desespero. Minha filha ficou grávida. O que eu faço? E o detalhe, ninguém está isento. Meu filho engravidou a namorada. Já fui procurado algumas vezes. Fui procurado uma vez, inclusive, com o obreiro disse assim: pastor, minha filha ficou grávida. E eu não tenho condição. Primeiro porque o namorado dela é um traste. A expressão foi bem essa. O cara não presta para ser pai. Ele usou um termo ainda mais pesado. Isso é uma desgraça. Minha menina não tem estrutura nenhuma para ser mãe. Ele já veio com uma opinião formada. Aí eu perguntei para ele: ela tem pai? Tem. Tem mãe? Tem. O pai tem condição de ser avô? Porque o pai da criança não tem condição de ser pai, mas o pai da mãe tem condição de ser avô? Tem, né, pastor? A tua esposa tem condição de ser avó? Tem. Traga a sua filha para dentro de casa, acompanhe ela, abrace-a, não a rejeite, não a acuse, não a humilhe, não rechace, ame-a vezes 2, porque agora tem mais alguém. Acompanhe o parto, acompanhe o pré-natal, seja o pai dessa criança. Quando nascer, seja avô, ensine sua filha a ser mãe, não deixe ela ser irresponsável. Ensine sua filha a ser mãe. Resultado: criança nasceu, a mãe se apaixonou pela criança, o avô se apaixonou pela criança, a avó também. Quando eu vou pregar nessa referida igreja, chego lá, vejo ela sentada do lado do pai, a moça sentada do lado do pai, do lado da mãe, e ele com a criança no colo, crescendo, saudável, abençoada, para a glória do nome de Jesus. Mas são situações e conflitos que as pessoas passam, que se elas não tiverem uma orientação externa, fora do olho do furacão, nem sempre elas conseguem ter o equilíbrio necessário para se posicionarem de maneira equilibrada, consistente e saudável. E aí onde eu continuo achando e defendendo e vou amadurecendo a minha mentalidade cristã. Você não sabe como a escola dominical está amadurecendo a minha mentalidade cristã. Vocês não fazem ideia do quanto falar com vocês aqui todo domingo está me amadurecendo na vida cristã. Mas o projeto Casa de Pão nasceu aqui, né? Nasceu aqui. Então a minha mentalidade cristã vai me provocando para a visão de que cristianismo e igreja
é muito mais do que culto. É educação, orientação, acompanhamento, cobertura, planejamento, estrutura social. Eu vou continuar sonhando, defendendo e realizando, nem que eu faça a inauguração e aposente, mas uma igreja precisa ter maternidade, creche, escola, faculdade, atendimento psicológico, projetos sociais, área de lazer e cemitério. Para quando o irmão partir para a glória, você vai sepultar no cemitério da igreja. Então quando alguém me diz assim, por que não compra um terreno menor para construir um templo menor no centro da cidade? Porque eu não tenho cabeça de templo. Minha cabeça é maior do que um templo. Minha cabeça não se resume a uma casa para fazer culto. Nós precisamos ter projetos que apoiem mulheres nessas situações, jovens em conflitos, famílias vivendo situações desse tipo. Tem que ter atendimento psicológico na igreja, tem que ter atendimento médico. Você tem que ter escola numa igreja. Nossas crianças têm que estudar num ambiente cristão, tá? Com uma formação boa, bem fundamentada, mas com princípios cristãos em vigor. Eu fui convidado para pastorear uma igreja, meu irmão, bagunçou o juízo. Pra você ter uma ideia, a faculdade da igreja tem curso de direito, odontologia, economia, engenharia, e estava aguardando a aprovação do curso de medicina. E o pastor disse para mim assim, eu vou aposentar e não vou passar o pastorado dessa igreja de qualquer maneira, preciso de alguém que vai ensinar a palavra para esse povo. E aí eu fundei o Centro de Evangelismo Cristianismo Sem Fronteiras. Eu fundei não, nós fundamos. Nós. Diga agora. Então, não posso ficar com mente de templo, com mentalidade de templo. Esses temas que nós estamos estudando, não adianta a gente falar aqui religiosamente, mas na prática a gente não pensa em suporte, em apoio e em socorro a estas pessoas. Nós temos que pensar isso na prática. E eu vou continuar orando, e quero que você some comigo em oração, por favor, abraça comigo essa visão. Nós precisamos de mais do que casa para culto. Nós precisamos de estrutura de apoio, suporte, acompanhamento, educação, porque uma igreja que não influencia a sociedade na qual ela está inserida pode ser qualquer coisa, menos igreja. Amém? Deus nos abençoe, nos ajude a chegar lá, que a mão do Senhor nos ampare. Domingo a gente continua com o segundo tópico da lição. Quantos concordam que encerremos a escola? Levanta a mão. Quem não concorda, levanta a mão. Quando terminar a escola, você senta ali que a gente continua. Muito bem, vamos